Então, boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é a segunda aula da mentoria Empoderamento do Terapeuta. E nós vamos falar sobre um conteúdo super especial. É como construir um conteúdo que gere interesse e atração, né? E que atrai essas pessoas para você levar elas para os atendimentos. Antes disso, eu queria revisar um pouquinho a aula passada, que a gente falou de comunicação. Comunicação é o poder número 1 do terapeuta, e também é onde os terapeutas mais erram, né? Eram em comunicar, eram em falar do seu trabalho, porque a forma ideal da gente falar do nosso trabalho é falar da transformação que a gente entrega, né? E a comunicação está em tudo. Está na nossa família, está nos nossos relacionamentos, está no trabalho, está na comunicação nas amizades, nas empresas, nas escolas, em tudo, né? Por isso ela é tão importante. E hoje nós vamos falar. Boa noite para quem já está aí. Obrigada por vocês estarem chegando aí. Hoje nós vamos falar de conteúdo. Eu vou falar aqui 5 formas de como a gente pode produzir esse conteúdo. E eu vou dar um exemplo prático também de como você gerar esse conteúdo de forma autoral. Como assim autoral? Você mesmo construindo, sem copiar, sem copiar de ninguém, né? Porque nessa questão do conteúdo, eu vejo que muitos terapeutas olham o que um colega terapeuta está escrevendo, está postando, e aí imita ou faz parecido, e aí acaba copiando errado, né? Fazendo errado, modelando errado. E a gente vai falar um pouquinho disso no decorrer dessa aula. Fala boa noite quem está aí, para eu ver quem está aqui comigo hoje. Novembro, né? 12 de novembro, a gente passou por um portal energético ontem. Muita energia, todo mundo sentindo na pele aí a questão energética. Eu também, né? Sou humana. Mas me dei uma folguinha hoje, fui tomar um café, enfim, dei uma saidinha, faz parte, a gente precisa olhar as nossas necessidades, né, descansar, enfim. Boa noite, Márcia, boa noite, Daniela, boa noite. Silvana, muito bem. De onde vem o conteúdo? O conteúdo, eu costumo dizer que o conteúdo tem 2 fontes, né? Uma é a fonte divina, né? E aí, quando a gente consegue se concentrar, se acalmar, a gente consegue receber esse conteúdo da fonte divina, né? Quem tem mediunidade, enfim, quem tem uma intuição mais forte, consegue fazer isso, né? Captar direto da fonte. A outra fonte é humana. Sempre que você mexe aí, eu me desconcentro. Por favor, deixa assim, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Qual conteúdo a gente vai escrever, né? O conteúdo está dentro de nós. Conteúdo, já o próprio nome já diz. Conteúdo está dentro, né? Qual conteúdo você vai escolher? Qual conteúdo você vai escrever? Algumas pessoas escolhem um determinado nicho para falar, para se comunicar. E outras pessoas preferem ser generalista, falar de tudo um pouco, né? O que você prefere? E aí eu digo que a melhor forma é testar, experimentar de uma forma, experimentar de outra, né? E aí você vai saber qual que vai ser a melhor para ti. O que as pessoas querem? O que as pessoas procuram? Ninguém está atrás de conteúdo, beleza? Deixar bem claro aqui para vocês. Ninguém está atrás de conteúdo. Como assim? Tem muito conteúdo disponível por aí. No Dr. Google tem muito conteúdo disponível. O que as pessoas querem? As pessoas querem
a tua energia, as pessoas querem um método e as pessoas querem experiência. E aí, como que a gente consegue mostrar para as pessoas que a gente tem tudo isso? Construindo conteúdo e comunicando esse conteúdo. De que forma? De forma escrita, de forma falada, por vídeo, por mensagem, todas as formas de comunicação. Beleza? Como começar a criar esse conteúdo? Já vamos entrar nos passos aí. Eu estou fazendo eu decidi fazer essa aula, essa mentoria, né, de forma gratuita, por amor à profissão, né, porque eu conversei com diversos terapeutas e eu vejo que muitos não têm atendimentos nesse momento de pandemia. Justo agora que todas as coisas que a gente vai pesquisar aí de problemas de saúde, aumentou muito o índice. Um exemplo da ansiedade. Eu sempre falei muito da ansiedade, era um nicho que eu estava trabalhando bastante, e o índice de ansiedade na mulher, 9%, no homem, 7%. Isso antes da pandemia. Agora, na pandemia, isso aumentou para 14,9%, 15%. A depressão aumentou na mesma proporção. A questão dos relacionamentos, né, relacionamentos familiares, relacionamento de casal, relacionamento com adolescente, relacionamento com filho, aumentou mais. É só vocês observarem aí a quantidade de divórcio, né? O festival de divórcio. As pessoas precisaram ficar mais tempo juntas, então elas tiveram mais questões de relacionamento para trabalhar. E tudo isso é trabalho para nós terapeutas. Só 2% da população do Brasil faz terapia. Tem 15% da população com ansiedade. E isso sem contar todas as outras questões. Então, como que tem pessoas que não têm cliente? Como assim? Isso é inconcebível para mim. Uma forma de você retribuir aí, né, esse conteúdo que eu estou trazendo para você, é você convidar mais amigos, encaminhar esse vídeo para mais pessoas ver, é você curtir, comentar, ou até entrar lá depois, né, no Instagram e comentar como que foi a aula, tá bem? É uma forma de retribuir, vocês sabem aí que a lei do equilíbrio entre o dar e receber precisa estar em equilíbrio, né? A balança aí do universo. Eu gostaria de pedir para vocês responder uma pesquisa para mim. Algumas pessoas eu já encaminhei esse link de pesquisa, outras não. E aí, quem puder responder essa pesquisa para mim, pode me mandar uma mensagem, né? No Instagram, no meu WhatsApp, ou até aqui mesmo, que depois eu encaminho o link, tá bem? Eu estou estudando aí mais os nossos terapeutas, né? Meus colegas, os que eu já conheço, os que eu não conheço, e essa pesquisa ajuda bastante aí na formação de conteúdo também, tá? Vamos para os passos da geração de conteúdo. Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Travou? Tá, eu vou seguir aqui. Travou, pessoal? Escreve para mim aí. Tudo bem. Os passos da geração de conteúdo, então. Primeiro, a gente começa estudando, né? E estudar, o que eu falo aqui, é diferente do escolarizar, né? É diferente da gente frequentar uma escola. E eu vou colocar essa forma de gerar conteúdo, que é para você gerar esse conteúdo, acessar esse conteúdo dentro de você. Depois eu vou dar um exemplo de como construir o conteúdo a partir da sua experiência, a partir dos seus atendimentos, a partir do que você vivencia na prática. Tá bem? O primeiro passo, estudar. Escolher algo e se aprofundar naquilo. De uma forma bem profunda, observar todos os detalhes. Exemplo, um lago, né? Vamos olhar para a natureza e um lago. A formação da água, H2O, né? Hidrogênio, as emoções da pessoa que tem relação com essa questão da água, do equilíbrio dos elementos no corpo, os benefícios da água na vida, né? Do ser humano, dos animais. Agora a gente está no momento de falta de água, como que isso afeta, né? A vida vegetal,
Então, observar todos os detalhes da água. Só no lago, né? Só nessa questão já é conteúdo para 1 ano, né? Se a gente for detalhar tudo. Então, o primeiro passo é estudar. Eu montei um mapa mental com os passos, com o conteúdo dessa aula, tá? Depois eu vou enviar para vocês. O segundo passo, contemplar, contemplação. Criar conteúdo contemplando. Fica tão claro, fica muito simples quando a gente para contemplar. Você vê a natureza, você vê como é a estrutura da natureza, você vê como é a formação das coisas. E aí eu queria dizer que contemplar é diferente de admirar. Admirar, quando eu estou admirando alguma coisa, eu fico meio boba olhando, né? Quando eu estou contemplando, eu estou observando todos os detalhes. E aí, nessa observação de todos os detalhes, eu descrevo isso, né, da forma como eu vejo. E aí, eu vou para o passo 3, que é testar isso, né? Escrevi, descrevi, e agora eu vou testar. Testar. Eu costumo fazer esse gesto aqui, bater a testa na parede. Não é isso, tá? Não é isso. Testar. Colocar em prática. Experimentar. A gente precisa ver se a nossa ideia é boa. E para isso a gente precisa testar. Toda ideia precisa ser testada. Uma semente, seja lá o tipo de semente que for, só vira uma planta quando ela é colocada na terra, né? A gente testou e a gente viu que funciona, a gente pode ir para a fase 4, né? Para o passo 4. Testar vira uma realidade dentro de mim, dentro de você. E o teste mostra se a gente é capaz e se aquela nossa ideia vai funcionar, né? Como é que fala? Quem é empreendedor, né? Agora não me lembro o nome do que eu queria citar. Testa muito, né? Experimenta e tenta errar logo, porque se errou, já descarta aquela ideia. Não me vem agora o nome do termo que eu queria dizer. Enfim, o passo 4. Passo 4. Repetir. Repetir sempre. Repetir principalmente aquilo que deu certo, mas repetir de uma forma diferente. Repetir ajuda para o nosso crescimento, né? Para nós crescer. Repetir de uma forma diferente. Se eu faço, uma coisa deu certo, eu faço sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual, isso acaba virando uma tolice com o passar do tempo, tá? A gente precisa repetir, mas de formas diferentes. E depois de repetir, a gente vai para o passo 5, que é adaptar a sua realidade. Talvez você queira fazer uma postagem de algo que eu tenha falado aqui, e tudo bem. Você ouve uma outra pessoa e você quer falar sobre aquilo, você pode, mas você olha para aquilo, se modela aquilo, né? E escreve, adapta para a sua realidade, né? Colocando o teu cheiro, o teu estilo, a tua forma de escrever, a tua forma de sentir. A gente pode modelar várias pessoas e adaptar esse conteúdo, essas formas de escrever e tudo, à nossa realidade, ao nosso jeito, à nossa clientela, às pessoas que estão próximas de nós. E aí também existem alguns lugares que você pode se inspirar, que é o Pinterest, o Instagram, né? São inspiração, assim, sobre tudo. Tudo que você pesquisar, você vai encontrar nesses 2 lugares. E aí a gente também precisa entender que o conteúdo é infinito, né? Se a gente se conectar na fonte divina, principalmente, o conteúdo é infinito. Muitas pessoas registram marcas, né? Registram marca, patente, enfim, e levam a fama por determinado conteúdo. Mas muitas vezes não foi essa pessoa que inventou, é ela que está dando ênfase àquilo, né? Roupa é conteúdo, máquina é conteúdo, qualquer coisa fabricada é conteúdo, história é conteúdo, a história da tua vida é conteúdo, a história da minha vida é conteúdo.
Qualquer coisa que se materializa é conteúdo, né? E a gente vende conteúdo. Conteúdo é um contexto que a gente vai escrevendo e adaptando. E nós somos excelentes criadores de conteúdo. A gente precisa olhar para a gente enquanto uma excelente criadora de conteúdo, porque nós temos conteúdo. E a gente é um ser único. Se a gente olhar para trás, desde a infância, adolescência, tudo que a gente já passou, tudo que a gente já estudou, a gente tem muita vivência. A gente já estudou muita coisa. E um dos nossos erros é colocar à disposição do nosso cliente só o curso que a gente estudou. Mas a gente não é só esse curso, a gente é um todo, né? Eu nem digo nas minhas redes sociais quais são as minhas formações. A pessoa que chega até mim, eu monto um programa personalizado e específico só para essa pessoa, dentro para aquilo que a pessoa precisa, né? E para isso eu coloco todo o meu conhecimento. O conhecimento da minha vida inteira, o conhecimento da enfermagem, de todas as formações que eu tenho. E aí eu gero algo que é único para a pessoa. Tudo bem aí, gente? Estão me ouvindo bem? Ok. O que é fonte divina, né? Fonte divina é as pessoas que recebem canalização, é uma fonte divina. A natureza é uma fonte divina. Os animais é uma fonte divina. A água, a terra, as flores, a vida, tudo isso é fonte divina, né? Foi Deus que criou tudo isso. Ele é o criador. E nós somos co-criadores, né? Então a gente não precisa segurar nada, a gente não pode guardar para nós o conteúdo, a gente precisa pôr para fora para gerar conteúdo novo. A gente precisa se inspirar, a gente precisa falar mais, né? Por que as pessoas que utilizam a comunicação e a geração de conteúdo para se dar bem, para corromper, para roubar, né, não tem pudor nenhum, e eles se mostram e não tem papas na língua, como dizem, né? Por que nós, pessoas de bem, não podemos comunicar o nosso conteúdo? Nós podemos sim, né? E a capacidade da gente de hoje não define nosso potencial do futuro. Então, se a gente tem alguma trava com relação à comunicação, com relação a gerar conteúdo, a gente precisa superar isso, né? A gente precisa destravar. E a gente só vai ser uma comunicadora, um comunicador brilhante se a gente for se polindo. E para a gente se polir, a gente precisa ir treinando, precisa ir praticando, precisa ir fazendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem algum comentário. Não? Tudo bem aí, gente? Eu tenho umas perguntas aqui depois que o pessoal fez lá no Instagram. E eu vou colocar, que tem algumas pessoas que estão aqui assistindo e outras vão ver depois, que já justificaram para mim. Que por outros compromissos acabam não podendo estar aqui ao vivo. Bora lá, então. Muitas vezes eu me perguntava onde que eu estava me escondendo que as pessoas não me encontravam lá atrás, né? Porque as pessoas só encontram quando a gente se mostra, quando a gente aparece de alguma maneira. A maneira que eu encontrei de aparecer, das pessoas me verem, é gerando conteúdo. E a gente não precisa ser impressionante, a gente não precisa impressionar ninguém. A gente só precisa deixar as coisas acontecerem, a gente só precisa deixar o rio fluir, né? Quando a gente tenta impressionar, a gente acaba sendo não natural, né? Acaba sendo antinatural. E aí a gente também precisa entender que cada um de nós constrói a nossa própria vida, cada um muda a própria vida, e cada um de nós tem suas crenças, né? E eu penso que basta de crenças, né? Que a gente precisa deixar a inatividade e partir para a ação no sentido de modificar aquilo que a gente precisa mudar para nossas coisas darem certo. Por isso, né, mais uma justificativa aí para eu estar fazendo esse momento aqui.
Se eu esperar o momento ideal, eu nunca vou fazer. Se eu esperar que eu tenha aqui 50, 100 pessoas me escutando, talvez eu nunca faça, né? Porque eu preciso começar com uma, com 5, com 10, não é mesmo? E a gente não precisa forçar para sair algo. A gente só precisa não reprimir. A gente só precisa não atrapalhar, né? A gente precisa querer e fazer. E aí, a gente precisa evitar também jogar muito conteúdo para dentro da nossa mente e não colocar nada para fora, porque isso pode gerar um termo, eu não gosto muito desse termo, mas vou usar aqui, uma obesidade cerebral, uma obesidade mental. Sabe quando a gente come muita comida, que a gente acaba aumentando de peso? Da mesma forma, essa ingestão descontrolada de conteúdo pode gerar na nossa mente, né? Uma obesidade mental, uma obesidade cerebral, ou uma estafa mental, né? Enche aqui de conteúdo e a gente não consegue mais processar as informações. A gente precisa também colocar as informações para fora. O que você acha que é verdade? O que você achava que era verdade ontem, hoje já pode não ser mais verdade. O que você acha que é verdade hoje, amanhã pode não ser mais uma verdade. Então, um dos grandes problemas da humanidade é acreditar nas coisas, né? Imagina se o William Bonner, né, do Jornal Nacional, em vez de falar todas aquelas notícias que ele traz, se ele dissesse assim: o Brasil está prosperando como nunca antes nós vimos. Como que ia ficar a gente? Como que ia ficar todo mundo nesse Brasil? Quando ele coloca lá as notícias, ele está colocando o conteúdo que ele escolhe pôr, né? E aí ele precisa colocar lá os conteúdos para gerar a frequência que ele quer, né? E é uma frequência baixa. Todos que são terapeutas, né, em algum momento já ouviram falar de frequência. Quem tiver alguma dúvida sobre frequência, vibração, pode me perguntar depois que a gente conversa mais sobre isso, tá bom? E numa frequência baixa, né, uma notícia boa não vende, ele traz notícia ruim para vender, né? Então, esse é o conteúdo dele para atingir o objetivo que ele quer. E aí, qual que é, da mesma forma, qual que é o teu conteúdo, qual que é o meu conteúdo para atingir o objetivo que a gente quer? Às vezes eu falo do sintoma de um determinado problema de saúde para a pessoa entender que aquilo que ela está sentindo tem solução e para a pessoa entender que aquilo, por exemplo, que uma palpitação no peito pode ser uma ansiedade, né? Então, às vezes eu falo desses sintomas, mas aí eu estou tendo um objetivo com isso, eu estou tentando alertar a pessoa. Como que a gente aumenta essa frequência, né? Como que a gente aumenta essa vibração de uma vibração baixa para uma vibração mais positiva? A gente precisa buscar novos caminhos, novas ideias, novas pessoas, escolher um programa melhor de televisão para a gente assistir, né? Mudar os pensamentos, as frequências, renovar a mente, né? Uma verdade não é absoluta, nunca, jamais. Dependendo do ponto de vista, ela já é outra coisa, né? Do meu olhar pode ser verdade, do teu não, verdade do meu não. Então, a verdade depende, né? Ela depende do ponto de vista. E aí a gente precisa também questionar uns aos outros, né? Vocês precisam acreditar no que eu tô falando aqui? Não. Por favor, não façam isso, tá? Que eu não sou mestre de ninguém. Cada um de nós é seu próprio mestre. Eu gosto dessa afirmação, eu gosto dessa frase. Cada um seja o seu próprio mestre, né? Questionar sempre. Toda afirmação pode ser questionada. E aí a gente precisa fazer a pessoa chegar na verdade. Nos meus atendimentos mesmo eu faço isso. Eu gosto de provocar a pessoa para ela chegar numa solução para as questões delas, porque se eu dou uma solução, eu acabo tornando a pessoa dependente de mim, né? Todo resultado é curar uma crença.
Quando a gente curar a crença de que a gente pode tudo, né? O que me levou a fazer essa mentoria aqui é que as pessoas responderam para mim que não acreditam no seu potencial para ajudar as pessoas, não acreditam no seu potencial de transformação, no seu potencial enquanto pessoas que querem ajudar os outros, né? No seu potencial de terapeuta. E um dos problemas é a gente estudar demais e praticar pouco. O ideal é que a gente estude 5% e pratique 95% do tempo. Ou estude 1 hora e trabalhe 20 horas, né? E aí tem diversos autores que falam sobre isso, né? A gente precisa ir para a ação. Se eu fico apenas estudando e não coloco isso em prática, a gente acaba não desenvolvendo mesmo, né? A gente fica meio travado. Deixa eu pegar aqui, antes de ir para o exemplo, as perguntas lá do Instagram. Tudo bem aí, gente? Eu acho que eu vou primeiro falar o exemplo. Como montar um conteúdo a partir de um atendimento seu, aí da terapia. Eu vou falar aqui um passo a passo e diversas ideias, tá? Como se fosse um brainstorm, várias ideias. Uma enxurrada de ideias aí, ou uma tempestade de ideias, né? Imagine e lembre aí aquele seu cliente número 1, aquele seu cliente top, aquele que você adora atender, né? Aquele que é mais comprometido com você, que faz mais as tarefas que você passa, que é mais dedicado, que você mais gosta de atender. Qual que é? Anote aí o nome dele. Toda vez que você, ou dela, né? Toda vez que você fizer a sessão com essa pessoa, tire um tempinho depois do atendimento para criar uma porção de ideias, né, de dados. É como se fosse criar um banco de dados, um banco de conteúdo do atendimento, do que aconteceu durante a sessão. Exemplo, quais os sentimentos que a pessoa trouxe? Hoje uma pessoa, o meu último atendimento de agora à noite, a pessoa trouxe uma questão de familiar, né, de relacionamento familiar e de insatisfação com a questão do quanto cada um está dando para que as coisas de casa funcionem, né? E todos trabalhando em casa, e tem os filhos e tudo. Então, isso pode gerar muito conteúdo. Quais os sentimentos? Quais as questões que essa pessoa precisa resolver? Sentimentos é um conteúdo para postagem. As questões que ela precisa resolver, cada questão é uma postagem, é um conteúdo que você pode escrever sobre. Quais os problemas que essa pessoa está enfrentando? Cada problema é um conteúdo que você pode desenvolver um texto sobre. Quais foram as orientações que você deu, que você fez, né? Cada orientação é um conteúdo, né? Como você orientou a pessoa a sair da dor, como orientou a pessoa a realizar o que ela quer fazer na vida, o que ela quer realizar, os objetivos, enfim. E depois a gente brinca com essas informações, transformando em texto, colocando novos contextos. E a gente sempre precisa preservar o nome das pessoas. Os depoimentos, as questões que as pessoas me trazem, eu poderia ter uma imensidão de depoimento, mas eu não quero, escolho não expor as pessoas. Se vocês verem no meu Instagram, tem o nome de uma pessoa que me deixou o depoimento, porque ela deixou público lá no Facebook e eu copiei. Mas eu não coloco o nome da pessoa. Eu não coloco, eu preservo, porque normalmente tem muita coisa, às vezes a própria família não entende a pessoa, né, e aí ela não quer. Olha, a Dirlene tá aí, ela que deixou um depoimento e eu acabei compartilhando com o nome dela. Gratidão, Dirlene, eu amei, você já sabe, né? Então, eu preservo a pessoa, porque a pessoa tem toda uma história por trás daquilo, que ela não quer que os outros saibam. Tem questões que nem que nem a família a pessoa quer que saiba, né? Então, a gente precisa preservar a pessoa.
mas o conteúdo da sessão a gente pode trabalhar sem citar nome, né? Quais foram as inquietações que a pessoa... As inquietações que a pessoa trouxe pode virar conteúdo de histórias, né? Você pode colocar a caixinha de pergunta para a tua audiência responder, né? Ver se as pessoas se identificam com aquilo, ver se as pessoas que te seguem, se as pessoas que estão nas suas redes sociais se sentem da mesma maneira, da mesma forma. Se eu colocar uma caixinha de pergunta e as pessoas não responderem, calma, muita calma, porque se as pessoas que estão nas suas redes sociais não têm o hábito de ver esse tipo de coisa, elas não vão responder, né? E às vezes você precisa provocar isso, né? Fazer uma vez, fazer outra, às vezes você precisa colocar uma resposta lá para mostrar para as pessoas que é para interagir mesmo, né? E tudo é teste, tá, gente? E depois, quando as pessoas colocam comentários, colocam perguntas, responda, né? Colocando respostas bacanas, assim. As inquietações, os sentimentos e até as orientações que você deu podem virar um post no feed, né? Tanto do Face quanto do Insta, e até um post aquele carrossel, né? Com dicas, como fazer para conquistar tal coisa, 3 passos para evitar isso, 5 dicas de como superar tal coisa, né? E aí você coloca as dicas com as tuas orientações do teu conhecimento, daquilo que você sabe fazer, né? Daquilo que você sabe orientar. Beleza? Entenderam tudo direitinho aí? Eu vou responder agora as perguntas que me fizeram lá no Instagram. E eu queria dizer que eu programei algumas aulas, mas eu não sei quantas aulas eu vou dar, tá? Porque eu tô fazendo isso de acordo com o que eu senti aqui, né? E de acordo conforme as pessoas vão recebendo também. Uma das perguntas foi: como confiar no meu potencial de ajudar pessoas? Essa questão foi decisiva para que eu começasse esse movimento de trazer a mentoria aqui de forma gratuita. E aí, o que eu tenho a dizer? Inclusive, na sessão que eu acabei agora há pouco, a gente trabalhou isso, né? A gente sempre busca ser perfeito. A maioria das pessoas busca ser perfeito. E não existe ninguém perfeito. A gente precisa entender isso. Ninguém é perfeito. Só Deus, né? Ninguém é perfeito. O que a gente pode fazer, então? A gente pode fazer as coisas com excelência. A gente pode ir fazendo o melhor que você pode com o conhecimento que você tem e você vai aprendendo enquanto faz, né? E é importante a gente construir uma base sólida para que a gente se sinta firme, se sinta seguro, né? E até buscar alguém que te dê apoio nisso. Eu fiz várias mentorias no começo para eu conseguir acreditar em mim, para eu conseguir estruturar as minhas sessões, para eu conseguir estruturar os meus atendimentos, porque a gente faz as formações, mas ninguém ensina lá nas formações como a gente passar a atender, como a gente cobrar, como a gente gerenciar nosso negócio, como a gente estruturar, como a gente fazer... Ai, Cássia, que bom que você está gostando. Obrigada, hein? Como a gente comunicar, como organizar o nosso tempo, né? A gente não aprende isso nas formações, a gente aprende o conteúdo da técnica, né? E aí a gente precisa de todo essa questão empreendedora para colocar o nosso negócio funcionar. E a gente precisa olhar para a terapia como um negócio, porque se a gente não olha como um negócio, a gente não dedica o tempo, né, que precisa para dar certo. Se eu olho para a terapia como um hobby, eu vou fazer quando dá vontade, eu vou fazer quando eu tiver afim. Não é assim, né? A gente precisa fazer como um compromisso. Então, essa é uma pergunta. Tem muito mais, tá, gente? Porque, assim, como confiar no potencial? Isso é um trabalho grande, viu? É um trabalho que daria aula para um ano, tá?
E o que eu estou trazendo aqui, eu confesso para vocês que é 1% ou 5% do que tem dentro da minha mentoria, que eu já faço com algumas pessoas. De forma individual, tá? Quem sabe ano que vem eu faço em grupo. Por enquanto ainda não. Como gerir o meu tempo em relação ao trabalho, né? Como gerenciar o tempo e dar conta de trabalho, família, estudos. Primeiro ponto, o que é prioridade para você? Né? Eu digo isso porque, assim, quando eu decidi fazer transição de carreira e largar a enfermagem, não trabalhar mais no hospital, uma das minhas prioridades era ter tempo com a minha família. Então, eu não coloco a semana inteira atendimento de manhã, de tarde e de noite, porque isso vai contra o meu planejamento, vai contra o meu objetivo lá de trás. Eu coloco atendimento de manhã, de tarde, de noite, na quinta e na sexta? Sim, porque é a organização familiar que eu tenho agora por conta do cuidado com as filhas, né? Mas nos outros dias, segunda, terça e quarta, eu gerencio o meu tempo de outra forma. Eu atendo menos, dou mais atenção para as minhas filhas, né? Eu vou gerenciando o meu tempo. Qual que é a prioridade? Primeiro ponto, tá? Observar a tua prioridade. E depois, tem uma divisão de tempo, que é um conteúdo que tem dentro da minha mentoria, bem específico de administração do tempo, que é uma divisão de todas as nossas tarefas, e a gente classifica elas num determinado percentual. Primeiro, até se vocês quiserem anotar aí essa tarefa, é assim: listar tudo o que você faz da tua vida, o que você ama fazer, tudo. E aí colocar quanto tempo você usa para isso, né? Para cada tarefa. E aí olhar o teu dia. E aí separar essas questões da seguinte maneira: 55% do tempo destinado para trabalhos gerais, 10% para poupar energia, 10% para ganhar energia, né? E aí entra os cuidados pessoais, exercícios, né? Uma meditação, essas coisas aí. 10% lazer, divertimento, porque a gente precisa, né? Se a gente não se divertir, não se distrair, todo mundo entra em parafuso, né? Todo mundo surta. 10% do tempo para estudar. Tá vendo, gente? 10% do tempo para estudar. 5% do tempo para doação, para caridade, né? E aí você pode observar, ver o tipo de caridade que aí faz sentido para você, tá? Tem pessoas que fazem trabalhos comunitários. Eu, por exemplo, faço um determinado atendimento gratuito, mas eu escolho, tá? Por quê? Gratuito, mais ou menos, né? Porque assim, eu atendo a pessoa, mas a pessoa precisa encontrar uma maneira de me retribuir, ou então ela precisa fazer algo para outra pessoa. Uma doação, ajudar alguém, entendeu? Eu atendo ela e ela precisa fazer esse movimento para outra pessoa, porque a gente precisa procurar equilibrar as coisas. Se não equilibra, a pessoa não valoriza meu trabalho, as coisas eu vou ficar desmotivada, eu não vou querer mais fazer aquilo, enfim, tá? E depois a gente divide, então, todas as funções e todas as nossas tarefas, o que a gente gosta de fazer e tudo, e divide nesse percentual que eu falei: 55% trabalho geral, 10% poupar energia, 10% ganhar energia, 10% lazer, 10% estudo, 5% doação, caridade, né? Algumas pessoas vão fazer caridade na igreja, no centro espírita, como doação, participam de algum grupo que faz reiki voluntário, ajuda pessoas, doa cesta básica, né? Eu ajudo também com doação de dinheiro para essas campanhas, né? Essas distrofias, AME e tal, que eles procuram arrecadar dinheiro, né? Então, eu procuro fazer sempre uma ação nesse sentido, né? E aí você pode ver o que para você faz sentido,
né? E aí, então, essa questão de gerenciar o tempo. Isso que eu falei para você está dentro de uma ferramenta que faz parte do módulo 2 da minha mentoria. É 12 módulos a mentoria que eu trabalho com os terapeutas. Mas eu não estou aqui para vender a minha mentoria, tá bem? Eu só citei. Outra pergunta que tinha lá no... que colocaram para mim na caixinha lá do Instagram. Como cobrar bem e ser justa ao mesmo tempo? A gente consegue cobrar bem e se sentir bem com isso quando a gente gera valor para a pessoa. Eu prometo entregar uma coisa e eu entrego sempre mais. Para as pessoas que eu atendo frequentemente, eu entrego um e-book, eu faço um acompanhamento pelo WhatsApp, eu atendo as pessoas quando elas não estão bem, né? Eu já enviei reiki à distância para as pessoas que estavam em um momento de desequilíbrio, né? A gente precisa sempre entregar a mais. E gerar valor nessa conversa inicial é mostrar a transformação que você pode fazer na vida da pessoa. E aí você precisa entender que você, enquanto terapeuta, enquanto agente de transformação, é um ser único. Tudo que você viveu na sua infância, na adolescência, na tua vida adulta, o que você estudou na escola, se você fez faculdade, né? Ó, tem a Márcia aí que eu sei que ela cursou economia, né? Esse conhecimento da economia pode ajudar ela a ajudar as pessoas. Se as pessoas buscarem ela porque está com depressão, o que levou a pessoa a ter depressão? Se é problema financeiro, ela pode ajudar a pessoa a organizar a vida financeira. A gente pode integrar todo o nosso conhecimento para montar um tratamento, um acompanhamento que seja único, né? E a gente não precisa excluir os nossos conhecimentos. Todo o meu conhecimento da enfermagem, todos os anos que eu trabalhei na enfermagem, me ajuda para eu ter um olhar clínico sobre a pessoa. Eu olho e eu já sei o que a pessoa tem, eu sei o que a pessoa precisa, entendeu? Só pela expressão. No hospital mesmo, quando eu trabalhava, eu olhava para a pessoa, eu sabia o que ela tinha, sem ela me dizer, tá? Então, isso a gente desenvolve um olhar clínico, né? A gente desenvolve uma maneira única de trabalhar com tudo isso, tá? E aí, outra coisa que a gente pode fazer aqui para ver como cobrar bem é anotar tudo que você investiu no teu conhecimento. Faça uma lista aí, anote tudo. Se você estudou numa escola pública, anote quanto seria isso pago em dinheiro. Se você fosse pagar em dinheiro, né? Eu estudei enfermagem numa escola pública, uma universidade pública. E eu fiz essas contas e anotei se eu tivesse pago, quanto seria, né? E aí, quanto que gera no final, né? De montante financeiro que você já investiu no teu conteúdo. Isso aí te mostra o que você sim pode cobrar, o valor que você quiser. E justo é quando você gera valor, você vai ver que é justo, né? E também o de sentir, né? Quando você sente que está em equilíbrio, aí você percebe que está sendo justo, tá? Também me perguntaram se eu ia vender mentoria, eu não vou. Não tenho tempo na minha agenda para esse ano, né? Até porque em dezembro e janeiro eu vou atender as pessoas que eu já atendi aí nesse ano e que vão permanecer comigo por mais um tempo. E vou curtir as minhas meninas, né? Vou passear, espero que dê para ir passear. Vou curtir, nem que seja na natureza, no interior, na chácara e tal, vou sair com as minhas meninas, vou curtir com elas, porque é férias da escola, a gente tá esperando que chegue logo essas férias para descansar, né? Então, se alguém quer mentoria, só bom ano que vem, tá? Esse ano não tenho vaga na minha agenda. Vou colocar agora para vocês, para a gente encerrar, as tarefas que eu quero deixar para vocês, tá bem? Quem está fazendo mentoria comigo vai pensar, nossa, mais tarefa, hein? Mas é simples. A primeira tarefa para a gente encerrar. Escolher uma determinada informação e desenvolver uma história. Pode ser da sua vida, do seu trabalho, do que você quiser.
escrever isso, postar e me marcar lá onde você postar, seja Facebook, seja Instagram. A segunda tarefa é assistir o filme Desafiando Gigantes. Se você já assistiu, não tem problema, veja de novo, mas veja com o olhar de terapeuta, veja com o olhar de dono do seu negócio, tá? E depois eu quero que você me escreva lá no direct do Instagram qual que foi a tua percepção, o que essa história contribuiu para você olhar com um olhar diferente para o teu negócio de terapeuta. E para quem comentar o post que eu vou fazer, a postagem que eu vou fazer no Instagram agora, que eu vou tirar uma foto aqui para postar lá, tira um print da tela para mim e me manda, por favor. Minha secretária aqui. Quem comentar lá no Instagram a postagem, eu vou mandar esse presente, tá? Eu fiz aqui um mapa mental com um resumo dessa aula. E quem comentar na postagem que eu vou fazer agora vai ganhar esse mapa mental. Eu vou enviar no privado para cada pessoa que comentar lá. Combinado? Alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer? Senão a gente já encerra por hoje. Ó, já estamos a 47 minutos aqui. Ah, bacana, Dirlene. Alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar, perguntar? Acho que não. Então, tá bem. Obrigada, obrigada, obrigada para vocês que estiveram aqui hoje, ao vivo. Agradeço de coração. E semana que vem, se tudo correr bem, não, né? Semana que vem a gente volta para mais um conteúdo. E aí vocês podem sugerir para mim o que vocês gostariam. Eu já tenho muito conteúdo escrito. A gente pode, de repente, conversar sobre como gerar valor para a pessoa, né? Antes de falar o preço, porque antes de falar o preço, a gente precisa gerar valor, né? Quem sabe seja esse o conteúdo, mas vou pensar direitinho, tá? Porque o conteúdo que eu tô trazendo aqui, minha intuição tá me dizendo, tá bem? Um abraço grande para cada um, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima quinta-feira.